Oi, gente! Que bom encontrar vocês para a nossa aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson, professor de língua portuguesa, e hoje nós vamos refletir sobre os substantivos, ou seja, essas palavras que têm uma função primordial, uma função muito grande na nossa língua, certo? Então vamos começar compreendendo o que é o substantivo. Olha aí o nosso texto. Então, pessoal, substantivo é a palavra usada para denominar. Ou seja, denominar, pessoal, essa palavra aqui, o substantivo, é utilizado para dar nome. Então, quando falamos em substantivos, falamos da classe de palavras que nomeia, que dá nome às coisas, pessoas, lugares, a um ser, a sentimentos. E essa palavra pode estar acompanhada de um adjetivo, de um numeral ou pronome, certo? Então percebe que esse adjetivo, numeral, pronome, essas palavras aí, o adjetivo vai se referir a qualidades, a características, numeral, a quantidades, certo? Olha só, e o pronome? O pronome, olha só, vai se referir ao substantivo, muitas vezes substituindo esse substantivo. Vamos ver separadamente essas palavras, adjetivo, numeral e pronome, mais adiante. Agora nós vamos focar nos substantivos, certo? Então vamos lá. Olha os exemplos. Homem, cachorro, mulher, criança, Brasil, Paraná, olha só, substantivos. Saci, alma, sereia, tristeza, alegria, certo? Então percebam que essas palavras são substantivos, estão nomeando seres. E percebam que esses seres podem ser de existência real ou existência imaginária. E lembram que nós falamos que os substantivos podem ser acompanhados de outras palavras? Olha um exemplo aqui, acompanha comigo. Aqui nesse enunciado, eu vi um saci. Observem, o meu substantivo saci, acompanhado aqui de uma outra palavra, né? Então percebam, vi um saci, um artigo, né, que está acompanhando essa palavra. Olha só, a bela sereia, olha só, a bela sereia cantou. Observem o substantivo sereia e eu tenho aqui do ladinho dessa palavra, a palavra bela, que está atribuindo característica à sereia, certo? Então percebam que o substantivo ele pode ser acompanhado de outras palavras para denominar, não é? Para definir, para classificar, não é? No caso, trazer para a gente aí essa ideia de qualidade, características, e o substantivo ele vai nomear os seres de forma geral, ok? Agora, a classificação deles, como é que eles se classificam na nossa língua? Vamos aos exemplos? Olha aí. A classificação dos substantivos, elas vão acontecer dessa forma aqui. Pode ser próprio, ou seja, dá nome aos seres, ou seja, o ser é nomeado particularmente. É representado pela letra inicial maiúscula. Exemplo, Maria, Terra, São Paulo. Então, gente, substantivo próprio é aquele substantivo que vai nomear, mas de forma particular, ou seja, de forma particular, específica, determinado indivíduo, lugar, objeto. E aí nós temos um exemplo, que são substantivos, nome de pessoas, Maria, José, Denilson. Então percebo que a palavra Maria é um nome específico de alguém que eu conheço, certo? É algo particular daquela pessoa. O nome Denilson pertence a mim. Tem outras pessoas que também são chamadas de Denilson, certo? Mas, particularmente, eu também me chamo Denilson. E todos esses nomes são grafados, são escritos com letra maiúscula. Terra, também o nome do planeta, o nome da cidade de São Paulo, olha só.
terra, São Paulo, Manaus. Olha aí, essas palavras são substantivos próprios. Também nomes de lojas, ok? De estabelecimentos comerciais também são substantivos próprios e devem ser escritos aí com letra maiúscula, ok? Mas nós também temos o substantivo comum. Esse aqui, ele vai nomear um ser que participa de certa classe genericamente. Exemplo, homem, cachorro, cidade, mesa, telefone. Então percebam que aqui eu não tenho algo particular, mas algo aí de maneira genérica, né? Então por isso que ele é chamado de substantivo comum. Ele não é próprio de um ser, ele é comum, ele vai especificar seres de maneira geral, certo? Por exemplo, cachorro, né? Então percebo que é o nome dado a todo animal, ao canino. Então percebo que cachorro você chama por esse nome aqueles diversos animais que você encontra aí na sua rua. Então percebam que não tem um nome particular específico. Agora, quando você pega um cachorrinho, né, para cuidar, para criar, e você atribui o nome a esse cachorro, aí você está dando a ele um nome próprio. Exemplo, meu cachorro lá de casa se chama Bob. Então, Bob é um nome próprio atribuído a esse ser, ao cachorrinho que eu tenho lá em casa, certo? Mas a palavra cachorro, esse substantivo, é um substantivo comum, que nomeia de forma geral todos os seres daquela espécie, ok? Vimos aí cidade, mesa, telefone. Então percebo que todos esses substantivos aqui são substantivos comuns, ok? Outro tipo de substantivo, nós vamos ter aí o substantivo concreto. Nomeiam seres existentes que possam gerar em nosso pensamento uma imagem concreta, podendo ser imaginários, que nós vamos ter anjo, alma, bruxa ou reais, casas, cadeiras. Observem, até seres imaginários, né? Olha só, anjo, alma, bruxa, né? A gente pode até questionar, ué, professor, mas isso daí não é concreto. Mas percebo que eu consigo imaginar, não é? Eu tenho uma ideia de que seres são esses, não é? Então eu percebo que anjos, alma, bruxa, então são colocados como substantivos concretos, assim como cadeiras, certo? Mesa, casa, ok? Então, substantivos concretos. Agora, um outro tipo de classificação, o abstrato. Olha só, olha aqui, substantivo abstrato é uma palavra que indica qualidade, sentimento, estado, ação e conceito. Então, pessoal, internaliza isso. Substantivo abstrato vai falar de qualidade, de sentimento, ele vai dar nome a esses, a qualidade, a sentimento, a estado, a ação, a conceito. É um ser que não existe por si só, pois necessita de um outro ser para se manifestar. Por exemplo, alegria. Olha só, emoção, tristeza, gentileza, coragem, ok? Quando eu digo, olha só, alegria, perceba que essa palavra está trazendo para a gente uma ideia de um estado de espírito da pessoa. Eu posso estar alegre, eu posso estar feliz, então eu tenho ali alegria. Mas a alegria, ela existe por si só, sem um indivíduo que possa sentir isso, que possa estar nesse estado? Vocês já viram, por exemplo, a alegria correndo por aí? Não é? Então, pensamos que não tem como eu falar isso, a não ser que seja de uma forma figurada, mas isso daí já é uma coisa completamente diferente. Né? No sentido real, literal, você não vê a alegria correndo por aí. Por quê? Porque ela não tem uma forma, ela não tem uma imagem específica no sentido, vamos dizer, real da palavra. Ela existe em um ser, ela existe em mim, ela existe em você, então ela não pode ser desassociada, existir independente de um indivíduo. Então ela está sempre relacionada ao indivíduo. Então, alegria, tristeza, certo? Emoção. Então percebe que são sentimentos que, no caso, são nomes de sentimentos, né? Nomes de sentimentos, ações que não existem fora de um ser humano, certo? Então, quando a gente pensa em substantivo abstrato,
pense sempre em sentimentos, qualidade, né, como está aqui no nosso texto, estado e emoção. E todos esses nomes estão sempre associados aí a um indivíduo, certo? Então, o indivíduo, alegria, só vai existir se existir um indivíduo. Então, há uma dependência. Tristeza, quem é que fica triste? É a pessoa, é o ser humano. Então, perceba que a tristeza não vai sair por aí correndo, não tem uma forma específica, certo? Então, perceba que eu vou ter essa relação aí. Tristeza, alegria, sentimento, certo? Então, esses substantivos são substantivos abstratos. São aqueles que não têm, aí no caso, uma independência. Eles precisam de um ser para existir. É um homem, é um ser específico que sente, ok? Então, substantivos próprios é aquele substantivo que vai denominar de maneira particular um ser, um indivíduo. Substantivo comum é aquele que vai nomear, dar nome a seres de maneira geral. Substantivo concreto é aquele que possui uma existência concreta, no caso que pode ser tanto imaginária, como fada, bruxa, ou no caso real mesmo, como mesa, cadeira. Já o abstrato vai nomear sentimentos, emoções, certo? Estado, ação, ok? Esses sentimentos, emoções, estados que não existem, no caso, independente de um ser. Além dessas classificações, nós vamos ter também as classificações como primitivo e derivado. Substantivos primitivos são aqueles substantivos que não têm origem em outra palavra. Olha um exemplo aqui, acompanha comigo. Por exemplo, a palavra pedra, certo? Perceba que essa palavra, se nós formos procurar na nossa língua, ela é uma palavra primitiva. Então, perceba que ela não tem origem em nenhuma outra palavra. Então, é um substantivo que nós vamos chamar de primitivo. Ok? Agora, quando eu tenho a palavra pedreiro, percebam que esta palavra, ela teve origem em outra palavra da língua portuguesa. Qual foi essa palavra? Percebam que pedreiro vem daqui, da palavra pedra. Então, ela tem origem em outra palavra. Se tem origem em outra palavra, pedra será um substantivo que nós vamos chamar de derivado. Ok? Então, o substantivo primitivo é aquela palavra que não tem origem em outra palavra da língua portuguesa. Derivado são todas as palavras, substantivos derivados, são todas as palavras que têm origem em outra. Como um exemplo aqui, pedreiro, que tem origem na palavra pedra, certo? Folha. Essa palavra tem origem em outra palavra da língua portuguesa? Não. Então, percebam que folha é uma palavra primitiva. Folhagem. Percebam que esse substantivo aí, folhagem, tem origem na palavra folha. Então, folhagem é um substantivo derivado. Além desses, existem também os coletivos, aqueles substantivos que vão nomear, designar seres, de maneira coletiva. Exemplo, nós vamos ter, por exemplo, arquipélago. Arquipélago é utilizada essa palavra para nomear um conjunto de ilhas, certo? Albo é utilizado para nomear um conjunto de fotografias, Quem não tem aí na sua casa um álbum, Aquelas fotos bem antigas que a sua avó costumava guardar em um livro, Colocando as fotos lá como recordação, certo? E muitas vezes a gente até se assusta com determinadas fotos que a gente não esperava encontrar. Aquela foto bem antiga que você não está, vamos dizer, muito apresentável, você acaba se assustando muitas vezes quando você acha essas fotos lá no álbum da sua avó. Então, percebo que a palavra álbum indica um coletivo, então é um substantivo coletivo. Ok? Além das que nós já mencionamos aqui, das classificações, primitivo, no caso, próprio,
comum, certo? Concreto, abstrato, temos também primitivo e derivado e os substantivos coletivos. Ok? Então, vamos exercitar, vamos aí para a nossa atividade. Com vocês agora. Muito bem, gente, temos aí algumas questões. Questão de número 1, ela tem como base um texto e você vai pedir, no caso, escrever o que se pede nos enunciados. Então, na letra A, indique todos os substantivos do texto. Você vai ler o texto e retirar todos os substantivos. Letra B, alguns desses substantivos são grafados com letra maiúscula. Você sabe por quê? Ok? Questão de número 2, também é com base no texto. Leiam o texto com atenção e a questão pede o substantivo próprio que está sendo substituído pelo pronome ele, é. 4 alternativas, apenas uma é a correta. Bom exercício a todos e até daqui a pouco.
Muito bem, voltamos para interagir. Agradeço a todos que estão assistindo a nossa aula, acompanhando e interagindo pelo chat também. Lembrando que os nossos professores estão lá no chat. Caso você tenha alguma dúvida com relação ao conteúdo, entre em contato com os nossos professores pelo chat privado e conversa com eles que eles vão ajudar a esclarecer, certo? E se houver tempo, a gente também, no caso, comenta aqui no ar. Ok? Então, podem mandar as respostas, podem mandar as dúvidas, tudo lá no chat. Interajam, participem, porque o chat é o mecanismo que nós utilizamos para interagir, para conversar, para que nós possamos aí também aprender juntos. Ok? Então, vamos começar a observar o nosso texto? Vamos lá, colocando aí o texto da primeira questão que nós vimos, né? Leia esta pequena notícia sobre a animação A Era do Gelo 3, e responda ao que se pede. Então, vamos observar as questões. Ó. Indique todos os substantivos do texto, certo? Então, vamos ler o texto e a gente já vai destacando os substantivos. O filme A Era do Gelo 3, percebam, olha só. O filme A Era do Gelo 3, com direção de Carlos Saldanha, terá sua estreia antecipada para o dia 26 de junho de 2009. Agora, os animais seguem em uma missão para resgatar Sid e acabam entrando num novo mundo habitado por dinossauros. Quais são os substantivos que fazem parte desse texto aqui? Vamos lá, destacando aqui em vermelho, filme, certo? Esse substantivo comum. A Era do Gelo 3, o nome do filme. Então, A Era do Gelo 3 é o nome do filme, então substantivo próprio. Com direção, né? Direção de Carlos Saldanha, certo? Perceba que a palavra direção nos dá uma ideia de ação, alguém que vai dirigir, que vai direcionar. É um substantivo aí que a gente tem como abstrato, certo? Percebam que esse substantivo não existe fora, sozinho de um ser, não é? Então percebam que ele está relacionado a um ser. Que ser é este? O Carlos Saldanha. Então, Carlos Saldanha é um substantivo concreto e também é um substantivo próprio, porque está nomeando um ser de forma particular. Terá sua estreia, olha só. Estreia também é um substantivo, antecipada para o dia, olha só, dia 26 de junho. Junho, substantivo também, nomeando o mês. Agora, os animais, olha aí, substantivo comum, seguem em uma missão, olha só, substantivo também, e perceba que esse substantivo aí é abstrato, missão, certo? Para resgatar Sid, nome do personagem, substantivo comum, e acaba entrando num novo mundo. Olha só, mundo, substantivo também, habitado por dinossauros. Pessoal, observem aqui que se de repente eu retirar todos esses substantivos que eu tenho no texto, o que vai acontecer com o texto? Tira aí, tenta ler o texto sem esses substantivos. Vai ter sentido? Vai permanecer algum tipo de sentido? Não. Perceba que o texto vai sumir. Então, os substantivos são fundamentais. Substantivo, substância. Então, perceba que é algo muito importante para um texto e para a comunicação. São os elementos que vão nomear. Perceba que esse texto aqui, sem substantivos, nem texto é. Não existe, certo? Então, percebam que os substantivos são muito importantes. Então, a letra A pediu para destacar os substantivos,
ok? Destacamos. A letra B diz o que para a gente? Fala com relação a alguns substantivos que são marcados com letras maiúsculas. Que substantivos são esses? Vamos circular aqui. A Era do Gelo, olha só, Carlos Saldanha, certo? E também Cid. Percebo que esses substantivos são substantivos próprios, certo? Então, por isso que eles são escritos com letra maiúscula, ok? Substantivo próprio, ele tem que ser grafado, escrito com letra maiúscula. Vamos para a questão 2, questão de número 2, olha só, leia o texto abaixo. Carlos Henrique é um menino esperto, estuda muito e quando não entende alguma coisa, pergunta e procura formas de conseguir aprender. Ele não faz questão de ser o primeiro da turma, mas sabe que para ter uma vida melhor, precisa se esforçar, certo? Então percebe Carlos Henrique aí, esse menino estudioso, exemplo para muitos. Vamos lá? O substantivo próprio que está sendo substituído pelo pronome ele é letra A, menino, B, Carlos Henrique, C, primeiro ou letra D, esperto. Vamos voltar no texto? Rapidinho. Olha só, Carlos Henrique aparece logo aqui no início, é um substantivo próprio. É um menino esperto, estuda, certo? Quando não entende, pergunta, procura formas de aprender. E olha só o substantivo Carlos Henrique, ele aparece no primeiro enunciado. Mas no segundo, tem uma outra palavrinha que aparece no lugar. A palavra ele, ou seja, esse pronome. Então perceba que o pronome ele no texto está substituindo aqui o substantivo próprio Carlos Henrique. Então, a alternativa correta aqui, na letra B, Carlos Henrique, certo? Então, percebe que a questão era bem fácil, era só você observar aí qual desses é um substantivo próprio, que o enunciado da questão já até falava isso, certo? Agradeço a participação de todos e aguardo vocês em uma próxima oportunidade. Até lá, gente. Tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.